Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no nosso integral de hoje, resolveremos aí uma questão sobre interferência de ondas, tá legal? Então, vem comigo, galera, vamos lá, ó. A questão fala o seguinte: em um tanque, duas fontes F1 e F2 oscilam com a mesma frequência e sem diferença de fase, produzindo ondas que se superpõem no ponto P, como mostra a figura. Então vamos lá, ó. Alguns termos aqui que devem ser levados em consideração, tá? O primeiro deles é superpõe. Superpõe para a gente vai significar o quê? Interagem, ok? Então vai sofrer interferência. Então, interagem, ok? O que mais é importante a gente frisar aqui? É importante a gente frisar também que as ondas oscilam com a mesma frequência e sem diferença de fase. Quando elas não têm diferença de fase, elas não têm oposição de fase. Então a gente diz que elas estão em fase, ondas em fase. Então, primeiras identificações aí, análises conceituais na leitura do enunciado. Então agora você vai para o desenho, ó. F1 está emitindo a onda aqui e F2 está emitindo a onda aqui. Vamos ver o que mais ele vai falar? A distância entre F1 e P é de 80 centímetros. Então, peraí, F1 é o de cima, né? Então você pode vir aqui e representar essa distância aqui, né? Ó, 80 o quê? Centímetros. Tá aqui a representaçãozinha, beleza? Essa é a distância da fonte até o ponto onde as ondas vão interagir. Que mais? E entre F2 e P é de 85 centímetros. Então F2 está ali. Deixa eu frisar aqui para vocês, ó. F2 está aqui. P vai estar lá. Teremos aí uma distância de 85 centímetros, tá? Vou colocar aqui, ó, 85 centímetros. Detalhe que essas distâncias já estão em centímetros, ok? Para qual dos valores de comprimento de onda, então está aqui o questionamento. Para qual dos valores de comprimento de onda, pergunta o comprimento de onda, das ondas produzidas por F1 e F2, ocorre um mínimo de intensidade, ou seja, um mínimo de interferência destrutiva, ok? Então é importante a gente sempre ficar atento a esses detalhes no enunciado. Ele quer um mínimo de interferência. E a condição é que a interferência seja destrutiva, beleza? Atentos, galera, atentos. Eu vou pegar essa parte de interferência destrutiva aqui, ó, e vou puxar para fora para a gente poder relembrar aí alguns conceitos, tá bom? Quando é interferência destrutiva, você vai ter duas ramificações. Você vai ter análise em fase e fora de fase. Lembram disso? Primeira coisa que você tem que analisar. Recapitulando, pessoal, os conceitos. Ó, quando a onda estiver em fase, você vai ter aí duas possibilidades para o N, tá? Se o N for par, você tem uma construção, constrói. Quando o N for ímpar, você vai ter uma destruição. Então, destrói a onda, ok? Já quando você tem análise das ondas fora de fase, a gente provou em aula, provamos conceitualmente, né, matematicamente também, que quando o N é par, você tem uma destruição, e para o N ímpar, você terá uma construção. Essa é a nossa análise, a gente fez lá os desenhos e provamos isso. Agora você tem que ver na questão qual é a análise, se está em fase ou fora. Aqui ele diz que está sem diferença de fase. Na leitura você já notou que está em fase. Portanto, você consegue tirar uma conclusão aqui. Se estão em fase e eu quero um mínimo de intensidade, para um mínimo de intensidade, sendo uma interferência destrutiva, em fase destrutiva o N é ímpar. Então vamos lá, vamos analisar. Não esquece desse mínimo, hein? Vamos lembrar como a gente calcula o lambda, a relação da distância das fontes até
o ponto de interferência, de interação das ondas, é calculado assim, né? D igual ao número de interferências vezes o nosso lambda sobre 2, ok? Então veja, eu quero n's ímpares. Ó, eu tô aqui, ok? N's ímpares. Portanto, eu quero um valor de n para que eu tenha condição de mínimo. Mínimo. Então, eu vou pensar no primeiro número ímpar que eu conheço. O primeiro número ímpar que eu conheço é 1. Portanto, o nosso d será 1 vezes lambda sobre 2. Agora, quem é este d aqui, né? Então, eu vou puxar esse cara aqui para fora para você tomar muito cuidado na sua análise. O d não é a distância de uma caixa ou de outra caixa, é um d de diferença das distâncias. Portanto, você vai ter aí em módulo a distância da caixa 1 menos a distância da caixa 2 como valor real de d. Portanto, o nosso d será calculado como módulo de quem é d1, 80. Quem é d2 aqui, ó, 85. Tudo isso é igual ao meu d. Portanto, eu posso concluir que d é módulo 80 menos 85 menos 5. Tudo isso dá 5 centímetros. Meu d é 5 centímetros. Agora acabou a questão, né, galerinha? Vamos dar continuidade à nossa análise? O nosso d é 5, igual a 1 vezes lambda, lambda, sobre 2. Portanto, o nosso lambda é 2 vezes 5, que equivale a 10 centímetros. Este deve ser o nosso comprimento de onda para as condições dadas no enunciado. Tudo bem? Galera, lembrou disso? Bom, espero que sim. Espero que as ideias dessa questão tenham ficado claras e que vocês possam ter relembrado esse tema tão importante para os vestibulares, principalmente no Enem. Tá legal? Então, hoje finalizamos por aqui. Espero vocês no nosso próximo integral. E até mais, ó. Beijo, gente!